A Macieira, capítulo 12. O Carlos sabia que agora era sexta-feira. Depois de todo o raciocínio e estudo de mapas. E assim sabia que na quinta-feira, e olhando para a situação em que estava o seu corpo e se sentia, tendo tomado um Benuron, tendo deitado Movigel, e se havia algo em que o Carlos estava moderadamente preparado, era o número de medicamentos que tinha, fora os antibióticos. O Carlos, depois de todo aquele plano mental que tinha sido descrito no capítulo, ou que foi descrito no capítulo anterior, decidiu ficar mais um dia a descansar. Tinha sido uma decisão difícil, pois isso implicava ficar mais longe de nascentes, ficar mais longe da nascente do Ave, mas de todas as nascentes de todos os ribeiros, e tinha ainda uma etapa, que era até chegar à barragem do Hermal, Guilherme, e depois Mosteiro, Vieira do Minho, onde pretendia passar o próximo fim de semana. Mas o Carlos sabia que agora as coisas eram mais complicadas. A manter-se a situação, se naquela zona as pessoas tivessem de alguma forma eletricidade, tudo seria bom. As pessoas, se veem alguém em dificuldade nos 2, 3 primeiros dias, ajudam. A população ajuda. Só que agora já passava uma semana desde que a luz tinha falhado, e o Carlos sabia o que é que se estava a passar, porque tinha aproveitado o rádio e tinha visto a batalha e tinha estado exatamente na trofa, e mais do que na trofa, tinha estado exatamente em Vila do Conde, onde tinha visto a ponte ser destruída. E o Carlos tinha a noção, aquela noção de que os sobrevivencialistas ou preppers têm, de que quando as pessoas se apercebem de que as coisas estão caóticas, ora, sem luz, sem comunicações, com pessoas lá fora, normalmente ao fim de 3 dias a comida das pessoas acaba, a sociedade começa a quebrar e o egoísmo e os sentimentos mais instintivos e animalescos começam a fazer-se sentir. E o Carlos sabia que agora não teria nesta viagem a vantagem da noite. A ideia era viajar de manhã, pouco depois do nascer do sol. Mas até que ponto tinha sido o ritmo biológico das pessoas já alterado? E sabia ainda também que
mesmo Vieira e o resto das freguesias já tinham uma certa população. Cerca de 12 mil pessoas num concelho, no entanto, muito, muito, muito extenso. Que vai desde a Póvoa de Lanhoso até às portas de Montalegre. A nível de densidade populacional, baixa. Mas, bem, pensando nas vulnerabilidades que tinha, pegou num bocado de paracorda, diferente daquele que amarrava o saco com o seu tapete, basicamente, de dormir, a sua esteira que o isolava do chão. Portanto, não era aquele paracorda que tem o pavio e o fio de pesca no interior, que podia ser tão importante para negociar, já o tinha sido. E pegou na machadinha que comprou e tinha afiado na quinta-feira, pois tinha na sua mochila um pequeno afiador da Opinel, com cerca de 10 cm de comprimento, e pacientemente afiou a machadinha, desgastando-o um pouco, pois a lâmina era dura, para um afiador que era mais apropriado para as navalhas da Opinel, e com um bocado de paracorda fez um nó que constituía uma espécie de um coldre que punha a machadinha de forma, prendia a machadinha de alguma forma à parte superior do quadro e permitia-lhe pegar na machadinha se fosse preciso defender-se. No entanto, sabia que para se encontrasse um grupo de pessoas as coisas seriam mais complicadas. E até a nível moral, pois o que é que justificaria uma ação de legítima defesa onde uma machadinha, que é no fundo uma arma mortal, poderia ser utilizada? Ok, ainda para mais, a estrada era em parte a subir, tinha partes a subir, afinal estava a subir para as terras da Serra da Cavareira. Ok. No dia anterior tinha um dia de descanso, é também um dia de perda de tempo, porque a fuga é uma corrida até chegar a um local. E depois tinha 2 dias de espera, mas eram os 2 dias em que tinha que preparar um dos padres de uma das freguesias para poder assistir à missa, que era um dos seus objetivos. Ora, as pessoas daquela zona são pessoas da agricultura, pessoas duras, apesar de dependerem muito da eletricidade para as suas atividades agrícolas, e terem, no entanto, os seus veículos também. O Carlos. Havia muitas questões, mas o Carlos decidiu que já tinha, de certa forma, pensado nelas na quinta e partido. Mas antes era importante comer algo. O que é que lhe restava? As barras estavam a chegar às 2, que era um limite para ele. As rações de emergência estavam a chegar às 2, que era um limite para ele.
Bem, ainda pensou em dirigir-se talvez à aldeia mais próxima e tentar apanhar um pombo, mas as pessoas todas veriam a tentar apanhar um pombo com a rede que tinha enrolado e tinha preso ao exterior da mochila, e as pessoas primeiro pensariam que tinham direito àquele pombo ou pombos e poderiam ficar com o material. Mais ainda, não havendo carros a circular, e o Carlos não tinha muita certeza até que ponto isso seria a verdade, a partir, ou aquilo que tinha acontecido a partir do momento em que se estava a deslocar, não sabia até que ponto o EMP tinha sido global, que partes tinha atingido mais, e sabia-se também que muita gente diz que analistas e estudiosos do fenómeno eletromagnético dizem que o carro no momento do EMP pode ir abaixo, mesmo um carro moderno, mas depois poderia pegar, a não ser que fosse estilo um carro todo elétrico. Poderia pegar, poderiam dar um empurrão ao carro e fazer o carro pegar. E haveria também muitas mais pessoas que começariam a utilizar as suas bicicletas. Hoje em dia, mesmo a nível de rapaziada, de miúdos e graúdos, todos têm, no geral, bicicletas para seu lazer. Bem, o que é que restava? Um bocado de barra de energia, comeu, e agora a fome ia começar a fazer-se sentir. Comeu um restito de arroz, cozinhou, e uma parte do milho, lembrou-se, uma parte do milho com sal, em vez de ser usada, era 1 kg de milho que ele tinha trazido do Maxmate. Uma parte é meter e comer o milho também, em vez de o usar para caçar animais, ou como o isco. Deveria que é para 150 gramas de milho. Era cozê-lo com sal. Era a hipótese. Podia tentar caçar numa zona mais remota, mas não remota, ou seja, longe de alguma população, dentro de alguma floresta, mas as possibilidades eram, especialmente de manhã, complicadas, e tinha que efetuar a viagem de manhã, porque lembremos-nos que tinha agora apenas para aí 3 a 4 horas de luz na Maglite, o que era uma das suas grandes vantagens, mas tinha permitido trazer até ali. Como estariam agora as cidades? Um caos. Sem comunicações, sem notícias, estaria a haver pilhagens, idosos abandonados, idosos maltratados, gente sem remédios, gente que teria pago por não poder servir a outras pessoas, estilo nas farmácias. Teria pago a nível físico. Bem, era a altura de, depois de comida, a refeição, partir. Uma coisa que o Carlos sentia falta era, e que devia ter trazido, era açúcar. Tinha conseguido sal, açúcar. Antes de partir, no entanto, como tinha um tubinho de pastilhas de algo que basicamente atua como ao exaustar,
uma bebida isotónica, bebeu, não foi o que o estômago gostou mais, porque não havia, sentia falta estilo da farinha, do pão, algo mais consistente, mas pronto, a sobrevivência era mesmo assim. E precisava primeiro estabelecer-se numa zona, como ali a zona do Conselho de Vieira, para depois passar. Não poderia correr o risco de, talvez, a não ser que de alguma forma conseguisse criar comunidade e ser aceite, porque a partir daquele momento era considerado uma ameaça. Isso era importante. O viajante agora era uma ameaça, um desconhecido. Quando até ia ao terceiro dia seria alguém que se até haveria gosto em ajudar. Seria o turista. Ok. Para cozinhar, lá recolheu, tinha chovido já há algum tempo, recolheu alguma madeira seca, uns pausitos, colocou-os dentro da mochila para secar. Dentro da mochila agora também estava a Maglite, que era uma tentação, a lanterna. Convinha ficar escondida, no entanto acrescentava para aí 800 gramas ou 1 quilo à mochila, que era agora pesada. No entanto, o Movigel tinha passado cerca de aí uma hora, começado a aliviar muitos das suas dores musculares. Partiu. E o corpo agora já estava mais fraco. Ainda tinha uns bons quilómetros até chegar à zona do Hermal, onde contava pescar. Era uma zona onde tinha estado há anos. Era uma zona que rodeava uma albufeira de uma barragem pequena, a primeira que aparece estilo no curso do Ave desde a nascente. Bem, partiu a estrada, subia em alguns trajetos, tinha que ir com a bicicleta à mão. A certa altura tinha uma reta e uma aldeia, aquilo que parecia ser um aglomerado de casas, e notou pessoas na rua. E havia pelo menos 2 adolescentes de bicicleta, viu-os para aí a bicicleta, viu-os para aí a 300 metros. Eles viram-os. E eles viram-o. Era uma subida. O Carlos decidiu, parou um bocado, pensou: o que é que eu faço? Espero. Do lado tinha uma colina a descer, do lado esquerdo. Do lado direito tinha a parte da estrada e tinha um barranco à frente, uns 50 metros de um muro, mas não era relativamente plano, não era fácil subir com bicicleta. Decidiu seguir, passado
Em uns 2 minutos, 2 dos rapazes desceram de bico em direção a ele e chegaram mais ou menos ao lado dele e deram a volta nas biclas para subir com ele. Bom dia, disse um dos rapazes. E o Carlos: bom dia. Aí à frente tendes, disse o Carlos. Aí à frente tendes, até por uma questão de tática. Tendes qualquer coisa que se coma? Já não como há 24 horas. Não, mas pá. Diz um deles. Diz o Carlos: pá, bem de Guimarães, pá. Guimarães? O que é que vens fazer para aqui? Pá. Vou para o Gerês. Vais para o Gerês? Assim, sem comer e assim. Porquê que vais para o Gerês? Tenho lá uma casa, mas no Gerês não deve haver luz. E o Carlos: vocês também não têm luz? Não. E entretanto pararam. Portanto, pararam, estilo em ligeira conversa. E em Guimarães? E o Carlos: sim. Há carros a andar na rua? E o Carlos: pá, no geral, não. Não vi carro nenhum a andar. Então eles também não têm luz? Não. E os vossos pais? Pergunta ao Carlos. O que é que estão a fazer? Um deles: meu pai foi para o campo. O outro: meu pai está em casa. Não pode ir trabalhar. Ok. E vocês têm que comer? E eles: pá, um gajo, outro dia, matou uma galinha e comeu. Outro dia, diz o outro: foi ontem. Pois. E tu? Vira-se o Carlos para o outro: tínhamos lá umas chouriças e assim. Comemos aquilo, mas já não há arroz e assim, massa. Havias de ver outro dia, pessoal na mercearia, pá, fogo. Houveram pessoas que queriam levar montes de cenas. Fogo. Então andei à porrada. Andaste à porrada, diz o cara. Pá. Um amigo meu e o caraças chateou-se com outro, pá. O gajo até era nosso colega, mas o pai dele, pá, tinha levado para aí 3 quilos de arroz e as pessoas diziam que se devia distribuir mais e levar estilo 1 quilo só, e o pai tentou-se defender em pouco tempo, pá.
estava tudo à porrada. Então as coisas estão mais por aqui. Sem fogo. Sabes porque falta a luz? O Carlos. Não, tu sabes. Não, pá. E o Carlos disse, pá, e vocês têm televisão? Então não há luz, pá. Como é que nós sabíamos ter televisão? Mas tu, diz um deles, como é que tu vais? Se tu não tens de comer, como é que vais te chegar ao Jerez? Pá, passo um bocado de fome e vou pedindo às pessoas, já pedindo anteriormente, e elas deram. Pá, em Guimarães, pá, não é que deram. Diz ele, troquei uma cena que tinha por comida. Mas vamos andando, pá. E que cena é que tu tinhas? Pá, foi um isqueiro. Um isqueiro. Isso é fixe, pá. Tens mais? Só tenho um, diz o Carlos. E é o que vale. Porque senão como é que eu acendo uma fogueira à noite? E como é que passaste? Onde é que passaste a noite? A acampar, oh rapaziada, mas eu quero seguir viagem, não é? Se ficamos aqui a conversar, pá, daqui a pouco não há. Fica escuro, daqui a pouco, ei, ainda agora nasceu o dia. Sim, pá, mas se eu perco tempo de viagem, depois como é que fico quê? Na noite parado? E tu? Com grande curiosidade diz o outro, e tu? E tu dormes? E assim, sim, pá, durmo, pá. Tenho um saco de cama, durmo, pá, mas fogo. Apanhei frio, bué. Claro. Bem, vou andando. Queres-me acompanhar até passar aí por a vossa casa? Já. Yeah. Pá, tens aí uma machadinha? Tenho. E onde é que arranjaste? E o Carlos? Comprei no Maxmat. E o que é que tens feito com ela? Cortado lenha para fogueiras? Ah, isso é fixe. Diz um deles. Já, pá, diz o Carlos. Mas muita da lenha está molhada e custa a arder. Pois. Vamos lá então. Ok. E assim fizeram. Claro que os rapazes mais leves, sem os 10 quilos de mochila às costas. Passam por a beira da zona das casas dos rapazes e por aquela população, e os rapazes dizem, pá, espera aí que eu vou chamar, diz um deles, espera aí que eu vou chamar ali a minha mãe.
E o Carlos, fogo, se começa aqui a juntar uma multidão, posso em alguma altura ficar lixado com algum espertalhão. Epá, diz o Carlos, vou chamar a tua mãe, pá. Eu quero seguir viagem, pá. Vamos andar. Mas depois pensou, eu quero seguir viagem, não era muito à altura de dar uma ideia de que estava dependente das decisões de outra pessoa. Pá, é assim, diz o Carlos. Pá, vai lá, pá, mas se não vier aí dentro de pouco tempo, eu baso. Era bom que a conversa começasse a tender um bocado mais para termos um bocadito mais drásticos e ríspidos. Ok. Bem, a mãe, a típica residente daquelas zonas, não. Então, ei, bem, não sei o quê, eles já tinham feito um resumo. E o Carlos ouviu galinhas a carcarejar. Diz o Carlos. Por acaso não tenho aí nada que me dê. Uma peça de fruta, uma coisa assim qualquer. E a senhora, não, pá. Aquilo que temos é para nós. E o Carlos aí notou alto. Já tinha... A mentalidade já estava a mudar, já mudou da mentalidade solidária, normal dos 3 primeiros dias, para alguém que já estava numa mentalidade em que o pânico já se tinha instalado. E vocês, como é que diz o Carlos? Você à noite, enquanto a senhora fazia as perguntas, basicamente que os rapazes também já tinham feito. E o Carlos, e vocês à noite? Pá, à noite é uma escuridão, eu não vejo nada. E os tipos, e tu não trouxeste lanterna? E o Carlos, pá, houve qualquer coisa, pá, não sei, pá, o que foi, mas mesmo os carros, tantos carros deixaram de andar como a lanterna deixou de funcionar. Pá, qualquer coisa. O Carlos não estava ainda com ideias de contar aquilo que sabia. Não sei o que se passou, pá, parece, sei lá, quase o fim do mundo. O Carlos deixou escapar a palavra ao fim do mundo, não era muito aquilo que pretendia. Fogo, diz o Carlos. Pá, vocês tenham cuidado, mas é com a água, pá. Ia passar em Faf e o caraça, já vi gente com diarreia, pá. Fervam a água e assim. Ah, pois é, vão pensar nisso e assim. Nós temos ali uma fonte, aquilo vem da serra e assim, pois. Vem da serra, mas nunca sabemos às vezes se não pode ficar poluída. Ah, não, aquilo. É ali da rocha, não sei o quê. O Carlos não quis entrar em controvérsias. Diz o Carlos, se eu tivesse dinheiro, tentava-lhe comprar estilo, já ouvi aí galinhas e o caraças, aqui nestas casas à volta, tentava comprar uma galinha ou qualquer coisa para comer, não há estilo, só tenho que pagar 5 euros, diz o Carlos, não há estilo nem algum sítio onde possa comprar uma Sans,
um, um ou dois chocolates, qualquer coisa desse estilo, um bolo. Chefe. Entretanto, já mais pessoas se tinham juntado à volta do Carlos e o Carlos não gostava especialmente porque tinha algum já atrás. E o Carlos ainda estava com a bicicleta parado, montado na bicicleta, algo de que não queria sair, e já estava estilo duas pessoas mais ao lado. Então Guimarães dizia assim: e como é que são as coisas? Pá, disse Carlos, algumas mal, pá, fogo. Já tenho quase certeza que pessoas morreram. Morreram? Fazem o pessoal a pergunta. Sim, pá. E o Carlos contou um bocado aquilo, não de Guimarães, não é? Porque o Carlos até tinha rodeado Guimarães. Mas, Santo disse, pá, os gajos acenderam fogo à beira de gás e de gasolina. Morreram queimados. Carlos, sim, na explosão, penso que sim. E para onde vai? Para o Jerez. E tem lá a casa, e é? Tenho lá a casa. Pá. E porquê para o Jerez? Porque por aquilo que vi não há luz em lado nenhum, ao menos lá tenho um amigo que tem lá um barco no Rio Caldo, ou perto do Rio Caldo, e às vezes um gajo vai lá pescar, tentar arranjar alguns peixes, pá, e estilo, pá, não sei, depois se vê, mas trocar coisas com pessoas, apanhar fruta, sei lá, roubar. Quer dizer, a senhora, não, eu a princípio se conseguisse chegar a casa que o Carlos não tinha lá, depois trocava estilo objetos por coisas ou fogo. Tens telemóvel? Diz um deles. Pá, não funciona. Diz o Carlos. Pois. Bem, ó, só espero que tenha boa sorte. Diz a senhora. Aqui não estou a ver como podemos ajudar. Isto continua assim, como é que nós vamos comer, meu Deus? Tem aqui gente que nem apareceu aqui. Gente não apareceu aqui. Tem aqui um vizinho, tem uma filha a estudar em Braga, nem sequer ainda apareceu o filho, anda super preocupado. E foi para lá. O Carlos foi para lá? Como? Ah, lá procurá-la, lá deu um empurrão ao carro, o carro não pegava, e o carro a seguir pegou, e ela pegou, ora aí estava uma informação nova para o Carlos, pegou e lá foram, e os carros. Bem, minha senhora, porque era a pessoa com quem estava a conversar. E portanto já tinham chegado dois homens, pá, se não se importam, então vou para casa. Sim, olha. Sim, vá lá então, olha, e boa sorte. E pronto, o Carlos monta na bicla e lá seguiu a pensar. Fogo. Estava a ver que às tantas tinha que lutar para sair daqui. E seria complicado. Continuou a seguir
cruzou-se uma vez com um carro com duas cabeças de garra do Barrosão. Sentia fome, várias vezes teve que pegar na bicicleta e subir às vezes 2 quilómetros de subidas mais íngremes. Começava a haver mais floresta à volta. O Carlos pensou nas pinhas e nos pinhões, que talvez conseguisse às vezes arranjar alguma. Mas mesmo para arranjar uma maçã era complicado. Uma maçã, uma laranja. Passado já aquilo que o Carlos pensava ser umas horas, voltou a beber um bocado de Isostar. Tinha partido uma partida. Isostar é uma bebida isotónica que ele tinha estilo como pastilhas de vitamina C, e isso fazia muita diferença. Dava energia. Parte. Continuou a seguir. Olhava para o mapa de quando em quando. E já talvez o Carlos pensava que porque só sentia a pedalar, estava já quase como já às vezes tinha quase o rabo dormente do assento. Que dureza, pá, pensava o Carlos. Será que lá para a zona onde ele tinha deixado Vila do Conde as coisas estavam? Mas pensava, não, são milhares de pessoas. Vai ser um caos. Comem-se uns aos outros, salvo seja. E depois pensou Paulo, espero que isto não descambe para o canibalismo. Passou um bocado de tempo, havia muito silêncio e estava já no meio das curvas, a aproximar-se daquilo que pensavam ser a zona em que entrava no concelho de Vieira do Minho. Ouvia um veículo ao longe. Um veículo, talvez aqui, pensou o Carlos, talvez aqui o EMP tenha sido cortado pela elevação da cena das montanhas, até por a parte do Sameiro, em Braga, não sabia, do Monte Sameiro, ou de outras serras, ou o efeito, ou estava mais longe, e passa um bocado de tempo, o Carlos passa uma curva e vê um Jeep que vinha em sentido contrário a ele, com dois homens à frente. Eles param ao lado do Carlos. Chefe, então, você por aqui ia fazer turismo? Ele, fazer turismo? Estou a tentar chegar a casa. Sim, vou para os Jerez. Para os Jerez? Para os Jerez aonde? Rio Caldo. E o Carlos logo, vocês não têm aí nada que se coma. Chefe, temos que cuidar do nosso. E ele, o Carlos, passei ali há umas horas, na povoação, pá, não há luz, vocês sabem alguma coisa do que se passou, pá? Ele, de onde é que você vem? Eu, pá, da zona de Guimarães, pá, quando é que você deixou de ter luz? Opa, lá para sábado ou caraças, mas agora um gajo nem sequer, nem há telemóveis nem nada, diz ele, nada pá. Vá lá que o nosso Jeep ainda pegou, mas muitos carros à nossa beira não pegam. E o que é que vocês agora, pá, com esta cena sem comida e o caraças, isto vai ser o fim do mundo. Oh, chefe, diz ele, pode crer, pá. Nós aqui ainda temos as cenas do campo e assim, mas já à noite já montamos guarda e assim.
Pois, diz ele, pois, senão as pessoas vão roubar, não é? E eu sei como é que se aguenta. Opa, as pessoas, num dos últimos sítios em que parei, arranjaram um bocado de arroz, pá. Como disse na coisa, dei um isqueiro. Pois, pá, muitas pessoas, pá, tinham dificuldades em apanhar, pá. Ali no supermercado mais à frente, pá, dizem eles, limparam tudo, pá. Limparam tudo e, pá, havia de ver. E o Carlos, fogo. Eu vi já. Pá, o pessoal está desesperado. Dizem eles, pá, isto é um fim do mundo. E o Carlos, e vocês, pá? Pelo menos têm um carro que funciona, pá. E eu sei quando chegar a casa, como é que você vai fazer? Tem lá coisas em casa? Estilo comida e assim? Se você tivesse coisas em casa e quisesse trocar um bocadinho connosco, nós até lhe dávamos estilo uma boleia até lá. E o Carlos, bem, dar uma boleia podia ser fazer jeito, mas também podia ser estilo uma armadilha. Uma semana depois já as pessoas podiam ser, diz o Carlos. Pá, sinceramente, aquilo é uma casa de férias. Normalmente quando vamos, levamos coisas. Pá, não devemos lá ter basicamente nada. Então, como é que você vai viver? Pá, tenho os meus vizinhos que conhecem, pá, eu vou-lhe pedir alguma coisa, pá, e temos lá um barquito, às vezes a gente costuma pescar, pá, e vou apanhando qualquer coisa que veja, pá, sei lá, pá, olhe, assim você está feito ao bife. Pá, um gajo tem que pensar, olha, arranjar qualquer cena. Quando é que você comeu a última vez? Diz o gajo. Pá, foi hoje de manhã. E o que é que comeu? Tinha na mochila, é? Não, pá. Diz o Carlos. Para dizer a verdade, pá. Apanhei a comida apanhou a comida? Sim, pá, tinha lá uma daquelas cenas onde tem assim, onde o pessoal põe milho para os pombos, pá. E ele que roubou o milho? Pá, diz o Carlos, que era mentira. Pá, no fundo, pá, os animais, olha, e digo-vos, diz o Carlos, conseguisse apanhar um pombo, possivelmente depenava e assava. E como é que comeu o milho? Pá, isso tem uma caneca de inox, fiz uma fogueireta, pá, e me barrasca para acender o fogo, olha, coziu e comi. Quero é chegar a casa, por chegar a casa tenha os meus vizinhos e assim, fogo. É, vá lá, mas olha, vá lá, dizem os gajos de Jeep. Mas olha, depois não venha para aqui para não fiquei com ideia de estilo de vir para aqui roubar roubar milho ou fruta ou caraças, pá.
Nós agora vamos de pau. De pau e de caçadeira, diz o gajo que estava do lado de pendura. Pois é, isso que eu tenho medo, diz o Carlos. Mas o que é que acha que foi isto? Pá, eu acho que foi um pulso eletromagnético. Pulso eletromagnético, diz um deles. Sim, pá, eu... Mas o que é que você entende disso? Pá, eu era prof de... Sou prof de eletricidade e eletrotecnia. Ah, é? Ah. Olha e o que é que isso faz? Como é que isso... Pá, é assim. Normalmente, há dois. E isso leva a luz toda abaixo. Diz, pá, luz toda abaixo, diz o Carlos. Conta aí, peraí. Desliga o jeep. Encosta aí. Quero ouvir como é que um gajo se safa disso. Safa? Diz o Carlos. Pá. Não há muito a fazer. Diz eles. Um deles soltando uma imprecação, por assim dizer. Não, ora conta lá, amigo. Pá, é assim. Por aquilo que eu vi, por aquilo que eu sei, da forma como a luz falhou e vejo a luz falhar e os carros todos falharam, foi um pulso eletromagnético. O que é isso? Pá, basicamente, olha, imagina que está em casa, não é? E tem bem uma trovoada, é como se fosse uma trovoada muito forte, mas geral. E às vezes são partículas que vêm do Sol, já aconteceu várias vezes. Por exemplo, aconteceu uma vez em 1800, a que se chamou o evento de Carrington, em que, portanto, os fios ficam com tanta corrente, com as partículas elétricas no ar, que queima tudo. E ele, pois, então por isso queimou o meu micro-ondas e a minha televisão e o caraças, e eu sentia fogo de queimado. Ah, pois é, o meu vizinho também. Pá. Mas não conseguem repor isso? Arranjar isso? E o Carlos diz, pá, é difícil, pá. Porque se queimarem os transformadores das centrais, depois sem energia para fabricar novos transformadores, e quanto tempo demora a fabricar novos transformadores? Ah, é um buraco do caraças, pá. Temos de dizer ao Jaime. O Carlos não sabia sequer quem era o Jaime. E lá lhe explicou-e assim. Bem, vá lá e olha. E boa sorte. Olha, e perguntou ao Carlos. Algum café, alguma cena onde se possa comer qualquer coisa e tudo? E, oh, chefe, diz eles. Só se for alguém às vezes que lhe queira dar qualquer coisa, porque pá, isso foi limpo, pá, desde... E o Carlos, e estilo batatas fritas, chocolate, sacos de batatas fritas. Oh, homem, isso já foi tudo apanhado pelo pessoal, pá. Alguns andaram à porrada por causa de rebuçados e o caraças. Ok, bem, boa sorte. E boa sorte. Olha, e já agora, você à noite durmo, não é? Tenho saco de cama e assim é aquilo que posso fazer e o caraças. E você o que é que fazia em Guimarães? E o Carlos, opá, dava aulas lá. Mentira, mas olha. Ah, ok. E não tem família, mulher, filhos? Não, sou solteiro. Então, e deixou aquela zona? Pá, claro que deixei. Fogo. Gente a morrer, pá. Fogueiras nas ruas, pá. Gás a explodir, pá. Gajos a pegarem-se, pá. Fogo, ao menos aqui tenho mais... Campos à beira, tenho vizinhos que conheço, pá, tenho
um barquito para pescar. Pois. E notícias notícias daquilo que eu vi e que eu via, não havia carros, não havia, os rádios não davam nada, e é aquilo que vos disse, pá, faz todo sentido com aquilo que é o que vos expliquei, sério, é o EMP. Pois é, tem razão. Mas depois, lá nos seus vizinhos, que têm as quintas e assim, pá, e os tipos naquela de tirar também, pá, como é que vocês vão estilo fazer? Pá, eu tentar pelo menos ajudar, estou habituado estilo a trabalhar mais com alunos noturnos e assim, pá, fazer estilo, sei lá, turnos de vigia, pá, caçar, você disse que tem uma caçadeira, pá, guardar ali, tentar arranjar um grupo de amigos, pá, que cada um vá tentando arranjar uma coisa, sei lá, trocar alguma obra de arte por uma obra de arte ou um objeto fixe por comida. Porquê é que as pessoas haviam de fazer isso? Diz um deles. Pois. É do caraças. Opá, sei lá, e talvez dinheiro ou caraças, diz o Carlos. Tem lá um cofre. Dinheiro? Para que é que dinheiro? E as pessoas vão o quê? Comer dinheiro? E o Carlos, olha, não sei, chegando lá logo se verá, mas ali no fogo, na cidade, com aquilo que eu vi, não, pá. Milhares de pessoas, pá, fogo. Um caos, pá. Um caos. Pois. Já estou a ver, diz um deles. Os gajos, quando descobrir, vêm aqui para as nossas zonas, não é? Aliás, o que é que você fez? É um dos primeiros a vir. E bem que estilo tirar os nossos recursos. Chefe, eu só estou a tentar sobreviver. Sim, você é talvez o primeiro que nós encontramos e quando vierem os outros todos. Diz o Carlos, pá, olhem, façam o melhor que puderem que eu também vou fazer. Não tem nada então de comer que me possam dar, pois não? Não, chefe, não, pá. Arranje-se lá, veja o que é que pode encontrar por aí, ou caraças, afinal já apanhou o milho dos pombos. Olhe, boa sorte. Carlos seguiu o caminho. Foi uma viagem dura. E finalmente, depois de percorrer uma parte, entrou em Vieira, então em Guilho Frei, Anjos, acho que é Anjos, ou Santos, e chegou a uma parte da floresta coberta. Mas tinha fome, estava de rastos. E disse, pá, para consigo. A parte que circunda a Albufeira do Hermal tem um grande volume de floresta. Aí havia caça, o Carlos sabia que aí havia caça, chavalis e o caraças, mas pá, era preciso apanhá-los. Coelhos também, a princípio, tinha que esperar pela noite, mas pá, depois do esforço, as 2 barras de energia, as 2 barras de ração, lá foi meia. E mesmo assim, tinha fome. O Carlos sabia que
tinha que arriscar a descer um bocadito. Agora o limite era uma, a princípio eram 2 barras, o limite era uma. Ali pensava arranjar caça e assim armar a armadilha talvez com milho para coelhos ou assim, ou tentar como é que iria apanhar, estilo caçar um coelho não é nada fácil, eles correm só se fosse, tinha que pensar numa cena qualquer. Para já tinha o seu fio a sua bobina de fio de pesca e 2 amostras. As amostras são pequenos peixinhos pequenininhos que os peixes podem pegar, mas as suas amostras, mesmo sendo amostras pequeninas, eram mais para mar, mais para peixes estilo predadores, como o sargo, o robalo, etc. No rio resultava até pôr um grãozinho de milho ou apanhar uma minhocazinha ou assim. Mas começava a ser preocupante e tinha que, no dia a seguir de manhã, procurar missas, procurar o padre. Tinha uma estratégia. A religião ali, graças a Deus, tinha mais influência naquelas pessoas a princípio que nas pessoas da cidade. Arranjar os idosos e usar as suas capacidades sociais, mas entretanto ali na Albufeira abria peixes do rio e com um bocadito de milho, com talvez uma minhoca ou assim que tentasse encontrar debaixo de um ou até com uma das amostras, mas ali os peixes seriam ainda muito pequenos. As amostras seriam grandes, tentaria apanhar uns peixitos ou 2 e tentaria ver ali pela zona, envolvendo-se ali numa zona florestal mais interior, no 1 km a partir para o interior, a partir das margens da Albufeira do Hermal. Ver se conseguia ali algum poiso para sobreviver, mas sabia que estilo dali a uma semana teria que estar, ou deveria não ir estilo ao mesmo sítio se por ali ficasse. Até porque ali aqueles caçadores iriam bater a zona e iriam ao fim de um tempo achar que o Carlos estava ali a queimar recursos, que agora iriam ver como os deles, dos locais. Meia barra de energia, lá cozeu mais um bocadinho de milho e sabia que o corpo agora iria começar à medida que ia comendo menos e tendo fome, o corpo iria começar a alimentar-se da sua própria gordura. Convinha não começar a alimentar-se dos músculos, e inclusivamente o cérebro é um músculo, ou a gastar energia dos músculos e tentar melhor. Afinal era uma luta pela sobrevivência. Mas o Carlos sabia que aquela gente vivia da agricultura, havia presuntos, havia produtos de fumeiro, que as pessoas se iriam fechar, mas o Carlos teria que tentar integrar-se e fornecer serviços e conhecimentos. Quase certeza que as pessoas precisavam de luz, era essa a grande vantagem. Luz para se mover. É que quando o Carlos tinha já essa experiência, na noite escura, sem luz nenhuma, sem luz até dos campos e dos campos ou das iluminações, até das vacarias e assim que se vão para o ar dos postes de luz, quando a luz falhava era parar completamente a bicla, porque se ficava imerso na escuridão total. Não queria também estar nas margens e acender a lanterna, mas podia ser... Peraí, pensou o Carlos. Já tinha 2 ou 3 belinhas de chá. Ok. Podia pôr dentro do copo, mas tinha ainda aquela garrafa com um bocado de azeite.
Bem, uma forma ou de outra, cobriu com um saco de lixo a zona que estava mais baixa, pois para cima tinha a colina a subir. Depois fez a fogueirinha. Havia basicamente eucalipto que gostava às vezes a arder, mas o Carlos tinha feito lascas de madeira a partir de ganinhos de pau, com o seu Vitorinox, o seu canivete suíço. Tinha arranjado umas pedrinhas que tinha posto à volta da zona onde tinha feito a pequena fogueirinha, com os galhozinhos pequeninos. Tinha já acendido a fogueira com o seu flint, ou a sua pederneira, raspando-a, com o raspador que trazia. E lá conseguiu, porquê? Porque tinha trazido durante todo o dia junto ao corpo aqueles pedacitos de madeira, aqueles ganitos de madeira. Tinha posto na mochila junto às costas, onde estava quente, e agora tinha que se lembrar também que era bom dormir junto com a lanterna para que o frio não fizesse diminuir a carga das pilhas. Ainda pensou em dirigir-se às margens da Albufeira para tentar com o fio de pesca que trazia na bobina e os anzóis. Tinha uns 4 anzóis para aí, número 4. Tentar pescar alguma coisa, mas as energias já eram poucas e esperava conseguir pela noite ou mais pela manhã ver se na altura se conseguia apanhar a altura do mais ou menos do nascer do sol, ver se conseguia chamar alguma passarada. Podia ser que houvesse patos ou assim e que apanhasse algum com o milho ou qualquer coisa. E pensava já, era uma coisa que não lhe agradava nada, em talvez passou-lhe pela cabeça em talvez pôr milho e talvez tentar apanhar alguma galinhita de alguém que por ali passasse. Isso era uma das coisas que o Carlos temia. A questão da sobrevivência, se apanhar uma galinha, seria a galinha que o Carlos apanharia, seria a galinha que poderia pertencer a alguém, mas o Carlos esperava não chegar a esse limite em que a consciência se dilui, a consciência humana se dilui perante a fome. E o Carlos sabia que, como sobrevivencialista, tinha esses conhecimentos. Tinha que conseguir, nem que fosse tentar ser um líder. Daí que era importante a conversa com o padre no dia seguinte. Mesmo com grupos de escoteiros e assim, a comunidade teria que se unir para conseguir recursos e dividi-los, como o Carlos tinha uma vez ouvido, uma ou duas vezes ouvido em livros de sobrevivência, ou lido em livros de sobrevivência, como por exemplo o Alás Babilônia e assim. Bem, era melhor dormir. Tinha saudades do açúcar, de chocolates, de leite com chocolate. Leite. Os tipos agora até tirariam o leite das vacas e assim, que ela era uma zona agrícola, mas
Muitos deles até nem saberiam. E em breve, como é que alimentariam as vacas? Teriam que ir roubar ou pilhar as rações, mas ali não, porque o gado barrosão anda pelos montes normal, e essa é uma das grandes vantagens. O Carlos tinha que fazer algo que o fizesse inserir como pessoa valiosa na comunidade, fornecer algo, fornecer conhecimentos, fornecer possível luz, nem que fosse com o pavio, e dar-lhes dicas de sobrevivência para que eles em troca lhe dessem de comer. Senão acabava por estar numa situação muito complicada, como milhões de pessoas. Até ao próximo capítulo da Macieira.